Eu sou o Laza e esse é o Passando o Pano de hoje. O Brasil acompanhou nos últimos dias a história de Roberto Faria Thomas, de 19 anos, jovem brasileiro que foi encontrado com vida após passar vários dias perdido durante uma trilha no Pico Paraná, no estado do Paraná. A notícia mobilizou equipes de resgate, voluntários, bombeiros, familiares e, claro, a internet. O desfecho foi de alívio. Ele está vivo, voltou para casa, abraçou a família. Porém, a emoção não pode substituir a análise. E final feliz não transforma risco em exemplo. O que é o Pico Paraná e por que isso importa nesse contexto? Antes de qualquer julgamento, é preciso entender onde essa história aconteceu. O Pico Paraná não é uma trilha qualquer, ele é o ponto mais alto da região sul do Brasil, com quase 1.900 metros de altitude. É referência nacional para montanhismo, é símbolo, é desafio, mas também é um grande risco. O Pico Paraná reúne mata fechada, trilhas longas, clima instável, neblina repentina, frio intenso à noite, ausência de sinal de celular e trechos onde um erro de decisão cobra caro. Não é trilha urbana, não é parque, não é passeio de fim de semana. E isso não é opinião, é consenso entre bombeiros, guias e praticantes experientes. Você considera o Pico Paraná uma trilha para iniciante? Sim ou não? Comente aqui embaixo. Pessoal, a minha diretora está perguntando se eu vou passar pano para o Roberto. Eu não vou passar o pano para o Roberto, tá? Ele tem 19 anos, não é guia profissional, não é atleta de alta performance, não vive de trilha. É um jovem como tantos outros. Quer viver experiências, quer histórias para contar, quer desafios. E é isso, é por isso que eu não vou passar pano. Não é por causa das vontades que ele tem. O problema começa quando o desejo de aventura encontra a subestimação do risco. E esse foi o caso do Roberto. O que aconteceu? Quais foram os fatos? Durante a trilha, o Roberto estava acompanhado. Em determinado momento, segundo os relatos divulgados, ele teria passado mal, ficou para trás e acabou se perdendo do grupo. A partir daí, começa o que ninguém deseja viver. Dias sem contato, noites ao relento, fome, frio, desorientação. Equipes de busca foram acionadas, bombeiros, voluntários, helicópteros, gente treinada. Do outro lado, uma família esperando muito. A parte invisível da história é a família. Enquanto ele estava na mata, alguém estava em casa, esperando, chorando, tentando manter a esperança. Família não acompanha trilha pelo Instagram. Família acompanha pelo telefone que não toca. É importante dizer isso porque na internet a narrativa costuma focar só no herói que sobreviveu, mas sempre existe quem paga o preço emocional. Bom, você acha que o sofrimento da família entra nessa conta, entra nessa história ou não? Comente aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. Vamos falar um pouco da histórica do local? Esse caso não foi um caso isolado. Outro ponto que precisa ser dito: o Pico Paraná não é cenário inédito de resgates. Já houve outros episódios de pessoas perdidas, machucadas ou resgatadas no limite. Isso não transforma o local em vilão, mas transforma a trilha em responsabilidade redobrada. Quando um lugar tem histórico, ele exige preparo. E a polêmica da companhia dele, da trilha. Aqui entra uma discussão bastante delicada. Existe uma regra básica no montanhismo: ninguém deixa ninguém para trás. Mas também existe outra verdade, menos confortável. Cada adulto
responde pelas suas próprias decisões. Onde termina a responsabilidade do outro e começa a minha? Fica aqui a pergunta. Essa pergunta não é ataque, pelo contrário, é uma reflexão. E refletir não é cancelar ele. A internet, a narrativa e o perigo do exemplo. A internet, ela tem um vício: transformar a sobrevivência em romantização. Quando alguém passa dias perdido e volta vivo, surge o discurso força mental, superação, exemplo. Mas exemplo para quem? As imagens lá do pico. Para jovens que nunca fizeram trilha? Não conhecem o local? Não têm preparo? Não entendem o risco real? A natureza, ela não funciona por algoritmo. Ela não entrega engajamento. Ela entrega consequência. E muitas das vezes, das grandes. E você, acha que esse tipo de história pode incentivar outros jovens a se arriscarem sem preparo? Ou não? Comente aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. A pergunta incomoda, mas sem acusação. E agora, a pergunta que circula e que eu vou tratar com responsabilidade. Ninguém está afirmando que isso foi proposital. Não existe prova, não existe acusação. Mas a pergunta existe. Até que ponto a busca por experiência extrema se mistura com busca de visibilidade? Perguntar não é acusar. Debater não é condenar. Silenciar o debate, sim, é perigoso. Por que eu não vou passar pano hoje para o rapaz da trilha? E agora, a minha posição é a seguinte: eu não vou passar pano porque o local exige preparo. O risco era conhecido por ele. A família sofreu. O resgate mobilizou recursos. E isso não pode virar modelo. Que bom que ele sobreviveu, mas isso não transforma o episódio em algo replicável. Concorda comigo? Bom, pessoal, e eu quero saber a sua opinião, tá? Se você passa pano para ele ou não. O final feliz emociona, mas a responsabilidade ensina. O Pico Paraná não é palco de improviso, a natureza não negocia e milagre não pode virar planejamento. Hoje eu não passei pano e fiz isso porque passar pano nesses casos pode custar caro no próximo. E eu quero saber de você. Vai passar pano pro rapaz da trilha ou não? Comente aqui embaixo. É isso, pessoal. Até o próximo Passando Pano. Tchau!